Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás empatou com Fortaleza por 1-1 em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E neste vídeo eu vou trazer aquela análise resumida, do confronto. Eu sempre faço a live pós-jogo, como fiz ontem, mas eu sempre gosto também de deixar essa versão mais sucinta para o torcedor que quer acompanhar a minha opinião sobre os jogos. Então, na sequência do vídeo, vamos falar um pouco desse empate do Verdão lá na Arena Castelão. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. Já deixa o seu like aí, ative as notificações, faça seus comentários, compartilhe as nossas publicações. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Esta é uma forma que você pode colaborar, fortalecer este espaço do debate do futebol goiano, tá bem? Muito obrigado já de antemão pela sua participação contínua ou, quem sabe, pela primeira vez aqui neste espaço. O Goiás empatou com Fortaleza por 1-1. O Fortaleza marca o gol no início do jogo, aos 12 minutos, e o Goiás empata no fim, aos 40 minutos da segunda etapa, e conquista um resultado importante, pelo menos na minha avaliação, um resultado importante jogando fora de casa em uma turnê que foi bastante positiva para a equipe alviverde. O Goiás saiu para 3 jogos, 1 pela Copa do Brasil, 2 pelo Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil ele conseguiu vencer o Bragantino 2 vezes no tempo normal e nos pênaltis e conquistar a classificação, que parecia improvável. No Campeonato Brasileiro, em 2 jogos complicados, o Goiás venceu o Botafogo, empatou com o Fortaleza e trouxe 4 pontos na bagagem. Pontos estes importantes, até porque se o Goiás não tivesse conquistado eles, o Goiás estaria na zona de rebaixamento neste momento, na penúltima colocação. Quando o Goiás foi sair de Goiânia, eu salientei para isso, O Goiás não havia vencido fora do estado ainda nessa temporada. E eu ponderei que o Goiás precisava buscar pontos nesse giro, porque senão voltaria dentro da zona do rebaixamento. Mas pontuou bem, conquistou 4 de 6 pontos, 66% de aproveitamento nestes jogos pelo Campeonato Brasileiro, e ainda conquistou também uma vaga na Copa do Brasil. Então, resultados que fortalecem muito o trabalho do técnico Jair Ventura e o bom momento da equipe do Goiás nesta temporada. Sobre o jogo de ontem, o Goiás começa na sua marcação tradicional lá atrás, no 5-4-1, com muitos desfalques, em relação à equipe que enfrentou o Botafogo. O Goiás teve 6 desfalques para esse jogo de ontem, além do Diego, que já estava fora. Elvis e Caio Vinícius suspensos, o Mateuzinho com a lesão no joelho não joga mais esse ano, o Apodi e o Nicolas se lesionaram no jogo contra o Botafogo, também ficaram fora, e o Sidmar, o zagueiro, se machucou no aquecimento e também ficou fora. Então eram muitos desfalques para um elenco que já é um elenco carente, Na verdade, o Goiás vem se superando dentro deste Campeonato Brasileiro. Então este elenco carente do técnico Jair Ventura, ele conseguiu, mesmo com todos estes problemas, uma coleção de problemas, buscar mais um ponto no Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil. Fortaleza é lanterna, mas Fortaleza não é o pior time do campeonato, Talvez esteja super valorizado também por conta da participação na Libertadores, mas com certeza o Fortaleza não é uma das piores equipes da competição, tecnicamente falando. Vamos conferir aqui os números do jogo, para a gente ver os dados. Posse de bola, 51% para o Fortaleza, 49% para o Goiás, bem dividida, O Goiás chegou a ter um pouquinho mais de posse de bola ali quando buscava o gol de empate. Depois que empatou, o Fortaleza teve mais posse na reta final e acabou virando aí este placar. A precisão nos passes, os dois times com precisões altas, o Fortaleza 80%, o Goiás 82%. Finalizações, a equipe cearense finalizou muito, 20 finalizações, sendo 4 na direção do gol, 12 finalizações do Goiás, sendo 2 no gol. Cruzamentos, um jogo de poucos cruzamentos,
18 pelo Fortaleza, 12 pelo Goiás. Lançamentos, a equipe da casa até usou mais desse artifício do que o Goiás, 63 bolas longas do Fortaleza, 59 do Goiás, desarmes, um número baixo, e isso tem muito a ver com o formato de marcação das duas equipes. Como elas marcam cercando, né, não são equipes de pressionar a posse de bola adversária, não são equipes que pressionam o homem que tem a posse de bola, então apenas 9 desarmes para o Fortaleza, 8 para o Goiás. Nos jogos anteriores, o Goiás vinha tendo uma postura diferente nessa marcação, mas ontem o Goiás adotou essa marcação mais passiva, e isso fica muito claro aí no número de desarmes. E os escanteios, 6 escanteios para o Fortaleza, 2 escanteios para o Goiás, estes os números do jogo. Conferir aqui também o mapa de calor, para a gente começar, aqui, né, mapa de calor, a gente começando pelo mapa do Fortaleza, um mapa aí de posse de bola predominantemente na intermediária ofensiva, né? Inicia ali na intermediária defensiva, passando para a intermediária ofensiva pelo lado esquerdo, que é onde joga ali o Crispim, que é onde jogava o Moisés, o Lucas Lima caía por ali, então o Fortaleza usou muito esse corredor, e penso que motivado também pela presença do Sidney, um zagueiro que demonstrou muitas dificuldades, muita lentidão, e aí o Fortaleza quis tentar explorar o defensor alviverde. Já o mapa do Goiás, vamos a ele, aí está o mapa do Goiás, também com um jogo predominante pelo lado esquerdo, por conta do Dadá e do Vinícius, né? E aproximação ali do Felipe Bastos, em alguns momentos do Matheus Salles. Então o Goiás também usou essa estratégia do lado esquerdo, principalmente na zona central, né? O Goiás não avançava tanto até o fundo para tentar uma jogada, um cruzamento. Era uma posse de bola basicamente na intermediária da equipe do Fortaleza, né? Intermediária defensiva do Fortaleza. E o jogo, de um modo geral, o Fortaleza tomou iniciativa e controlou o primeiro tempo amplamente, né? O controle do primeiro tempo do jogo foi todo do Fortaleza, fez o gol muito cedo. Naquele gol ali, o Goiás não faz o encaixe antes do passe, porque depois do passe aí já é tentativa de socorro, né? O Reinaldo abandona a marcação ao Apodi, ao Pikachu, tenta dar o bote no Romero, só que o Romero não domina a bola, né? O Romero faz o corta-luz, quando ele fez o corta-luz ele matou o Reinaldo na jogada, a bola sobrou para o Pikachu, o Matheus Salles ainda tentou salvar ali, mas o lateral acabou fazendo o gol. A questão é que o Goiás deveria ter feito um encaixe antes do passe, e é um encaixe natural, até porque você está com a defesa posicionada, não era um contra-ataque, o Fortaleza estava circulando a bola, e o Matheus Salles não encaixou. Ou o Matheus Salles precisava encaixar no Pikachu, para o Reinaldo adiantar no Romero, ou o Matheus Salles encaixar direto no Romero. Mas como o Matheus Salles não encaixou, o Reinaldo ficou ali entre os dois, tentou socorrer, mas acabou não dando certo. Uma falha de marcação que eu tenho certeza que o Jair Ventura vai alertar os defensores esmeraldinos nessa sequência durante a semana, né? Porque treinos praticamente não tem. Para o segundo tempo, o Jair Ventura foi mexendo no time dele, né? Mesmo ele começa, vamos dizer, de uma maneira mais suave, no final do jogo ele expõe o Goiás, abre completamente o time para tentar buscar o empate, e deu certo, né? Chegou ao empate. Na primeira substituição ele coloca o Pedrinho no lugar do Auremi. O Goiás começou o jogo com 3 zagueiros e 3 volantes, abriu mão de um dos volantes, ele abriu o Pedrinho do lado direito, o Raul centralizado, e o Vinícius do lado esquerdo, passou a atuar com apenas 2 volantes, sem um meia de criação. Depois ele coloca o Danilo Barcelos no lugar do Sidney, aí ele abre mão dos 3 zagueiros, forma uma linha de 4 lá atrás e adianta o Dadá para jogar pelo lado direito e centraliza o Pedrinho. Depois ele coloca o Renato Júnior no jogo, no lugar do Dadá. Quando ele coloca o Renato Júnior, ele passa o Pedrinho para a direita e centraliza o Renato Júnior. O Goiás ficou atuando praticamente num 4-2-4. Neste mesmo 4-2-4, ele substitui o Felipe Bastos e coloca o Luan Dias. Então o Goiás, que começou o jogo com 3 zagueiros e 3 volantes, terminou o jogo com 2 zagueiros e apenas um volante,
apenas 3 defensores ali de uma maneira mais rigorosa. E o Goiás no segundo tempo até que segue com o controle do Fortaleza nos primeiros minutos, mas o Goiás foi ganhando campo, o Fortaleza também foi baixando suas linhas, o Goiás foi soltando seu time para dentro do Fortaleza, tomou só um contra-ataque numa bola que o Vinícius perdeu pelo lado esquerdo e o Moisés arrancou pelo central e o Maguinho salvou, né? O Maguinho acompanhou ele até o fim e salvou o lance. E o Goiás, mesmo sem criar grandes oportunidades, mas o Goiás foi rondando a área do Fortaleza. Hora de um lado, hora do outro, tentativas de finalização de fora da área, mesmo que sem qualidade. E numa dessas jogadas, na bola cruzada na área ali, né, o Renato deu uma casquinha nela e a bola sobrou para o Pedro Raul. Bateu muito bem na bola, né, não era um lance tão fácil assim, a bola passou entre as pernas do zagueiro e entrou. O Goiás empatou o jogo e ganhou um ponto lá no Castelão. Para mim, resultado importante, né, até para seguir, né, dando moral para essa equipe do Jair Ventura. A atuação não foi uma grande atuação e não tinha como ser uma grande atuação, né? Vamos pensar aqui de uma maneira lógica. Como é que um time que nunca jogou junto, sem o Goiás, que já tem um elenco limitado, né, só tem condições de pontuar assim, baseado no jogo coletivo, ele ia chegar e com tantos desfalques fazer um grande jogo? Não ia fazer um grande jogo, né? Era um jogo de superação. Nesse jogo de superação a equipe acabou conquistando um ponto. Individualmente no Goiás, gostei do... Achei que o Matheus Salles, apesar dessa falha no gol do Fortaleza, ele teve um bom desempenho. O Reinaldo também achei que teve um bom desempenho. Não gostei do Maguinho, achei que o Maguinho não comprometeu. Está aos poucos, né, está melhorando o desempenho do Maguinho na equipe do Goiás. Felipe Bastos, com a bola, era o jogador mais consciente do Goiás, mas não estava numa noite tão feliz assim, né, nas finalizações, nos arremates que ele tentou, nenhum assim com grande qualidade. O Dadá, não gostei do Dadá, errando muitos passes, errando os cruzamentos. O Dadá precisa aperfeiçoar esses fundamentos do futebol. O futebol não é só driblar, né? Você tem que ter esses outros fundamentos e ele executou mal estes fundamentos ontem. Lá na frente gostei do Pedro Raul, não só pelo gol, mas ganhou muitas jogadas por cima, segurou a bola, cavou falta. É um jogador que vem se consolidando aí no ataque do Goiás. Esse giro fora de Goiânia fez muito bem ao Pedro Raul. Ele volta para Goiânia muito maior do que ele saiu daqui, vamos dizer assim, inclusive perante o torcedor do Goiás. E o Vinícius, eu tive a mesma impressão que eu tive contra o Botafogo. O Vinícius ainda está sem ritmo de jogo. Ele deu aquela assistência no gol do Botafogo, tudo bem, mas no geral, assim, eu estou sentindo o Vinícius sem ritmo de jogo, e isso é natural, por muito tempo parado. É provável que nessa série de 3 jogos que o Goiás tem agora, Ceará, Internacional em casa e o Corinthians fora, eu imagino que o Vinícius vai já ficar mais desenvolto. E entre os jogadores que entraram, eu gostei muito do Pedrinho, pela atitude, pela personalidade, não pipocou, teve coragem de encarar os adversários, muito rapidamente se adequou ao esquema do Jair Ventura. Então, para mim, o Pedrinho é um jogador que ajudou muito e é um jogador que imagino que vai continuar sendo utilizado pelo treinador pelo desempenho que ele vem tendo com a camisa do Goiás. Então, essas aí as minhas principais expectativas, né? As minhas principais observações, não expectativas, as principais observações que eu faço sobre esse empate do Goiás contra o Fortaleza. E ressaltar mais uma vez o trabalho técnico do Jair Ventura. É um treinador que não fica reclamando de desfalque, e olha que ele sofre muito com esse tipo de situação, né? Perde jogadores constantemente, praticamente toda partida o Goiás perde 1, 2, 3 jogadores. Nessa foi um pouco mais exagerado, perdeu 6, mesmo assim ele vai lá, faz o trabalho dele, pensa o time dele e ainda conquistou 4 pontos nesse giro aí fora de casa. Então o Jair Ventura, ele ganhou a confiança do elenco, né? Ganhou a confiança como comandante e ganhou a confiança como estrategista. E isso é muito importante, e o treinador precisa mesmo ter ressaltado
o seu trabalho à frente da equipe do Goiás. Mas tomara que não seja sempre tão difícil assim para ele, né? Que ele vá ganhando peças, vá ganhando opções para essa sequência do Campeonato Brasileiro, até para não ter que trabalhar no limite o tempo inteiro como ele vem trabalhando. Você, torcedor, fica à vontade para fazer o seu comentário, deixar a sua participação sobre esse empate do Goiás lá no Castelão. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.